Como eu fui convidado para fazer essa oficina com vocês, né, o Igor me desafiou a falar sobre videomapping, mas eu queria trazer uma provocação também, da gente poder pensar um pouco no contexto social junto com isso. E aí, na minha trajetória um pouco usando essa tecnologia, essa linguagem, vocês vão ver que eu consegui aplicar isso bastante também nos contextos que eu fui atravessando profissionalmente de uma maneira amadora, por fora do lado comercial. Né? Então, vamos passar o slide aí, Alberto? Isso aqui foi uma coisa que eu fiz até 2009, eu estava terminando faculdade, eu fiz um infográfico da minha vida, que eu não estava no ativismo ainda, eu estava muito focado em começar a entrar no mercado de trabalho. Mas você vê que no final ali tem um caco. E foi muito importante para mim, porque foi o meu primeiro envolvimento com o coletivo de estudantes, que eu fundei aqui no Rio, que foi uma coisa mega, vamos se aventurar, e disso a coisa abriu muito meu olho para a importância do movimento estudantil. E dali em diante a gente foi fazer o N-Design, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Design, que é um evento que reúne 4.000 pessoas, movimenta mais de R$1 milhão, tem 200 atividades. Isso foi muito transformador para mim, porque eu vi a força que 40 estudantes juntos, bem engajados, têm para poder fazer uma coisa bacana. E o N-Design tem várias histórias interessantes para contar, mas eu não vou focar muito nisso aqui hoje. Então, eu vou dar continuidade nesse papo de introdução depois, mas vou pedir para o Alberto se apresentar também, tem um slide dele aqui. Vamos lá, meu nome é Alberto. Carlos me pediu que eu colocar alguma coisa sobre mim, só que acabou que eu esqueci, não coloquei, e aí ele procurou meu nome na internet e aí achou esse GIF, que foi de uma instalação lá na Rússia, que eu fiz o código e ele produzia essas composições com palavras e tudo mais generativamente. Eu estudo artes na UFRJ, mas acabei entrando nesse mundo digital, programação e tudo mais. E hoje em dia eu trabalho junto com o Carlos lá na Super Uber como programador. E é isso. E eu já fiz projeção no show do Negro Léo várias vezes, então eu já estou acostumado a trabalhar com ele também. É isso. Agora que a parte chata acabou. Sacanagem. Vamos lá. Vamos ver antes o pessoal, quem já sabe. Vamos fazer quero conhecer um pouquinho de vocês também, sem tomar muito tempo. Mas eu queria entender o que vocês estão buscando hoje aqui. Se vocês estão buscando uma coisa mais... Quero saber o que é videomapping, ou quero trabalhar com videomapping, ou eu quero descobrir o que significa essa palavra. Eu quero entender o nível de relação que vocês têm com isso aqui. Então, vamos levantar a mão só para entender assim. Quem sabe o que é videomapping aí, levanta a mão, por favor. Quem quer trabalhar com videomapping, levanta a mão, por favor. Quem já trabalha com videomapping, levanta a mão, por favor. Ok. Vocês têm interesse em fazer uma oficina mais prática ou mais teórica? Prática. Show. Quem trouxe computador? Quem trouxe computador com Resolute? Ótimo, vai aproveitar pra caramba. Bom, a ideia então aqui é o seguinte, nós vamos fazer uma introdução à projeção mapeada, depois a gente vai contar um pouquinho desse projeto que é essa maquete aqui, meio surpresinha ainda, e por último nós vamos organizar o show do Negro Léo para gerar os visuais que a gente vai executar aqui durante o show. Então vocês vão ser responsáveis por uma projeção mapeada logo depois de ter aprendido o que isso é. Então a gente vai botar um pouquinho da mão na massa assim. A questão toda é que nós temos apenas um computador, nós vamos precisar nos dividir nessa tarefa. O Alberto, como ele tem uma relação mais estreita com o Léo já, ele vai entender melhor como é que pode direcionar a criação desses visuais. Então ele vai direcionar como é que a gente vai manipular o software que a gente vai usar para fazer as projeções. Bom, dito isso, vamos lá, porque o tempo está bem curto. Passado esse período de introdução do movimento estudantil, eu comecei a me interessar mais por política também. E aí, quando veio 2013, eu acabei entrando no projetação. E aí, no projetação, a gente fez muita maluquice na rua, mas por ter construído essa imagem do projetação, as pessoas convidaram a gente também a fazer algumas coisas mais rebuscadas. Inclusive, projetar no Cristo Redentor,
uma imagem emblemática como essa, sabe? A gente foi quase expulso de lá porque o padre começou a ver o tipo de imagem que a gente estava projetando e falou, sai daqui agora, sabe? Mas foi uma experiência muito intensa, assim, você viver a rua dessa forma, com equipamento frágil como um projetor na mão, carregando gerador de gasolina pesado, porque a autonomia de energia é um problema quando você está falando de projeção. E, enfim, eu vou tentar explicar um pouco melhor também isso. Junto com a projetação, eu também me desafiei a pensar algumas coisas novas em termos de tecnologia. Isso aqui foi um projeto que a gente fez para usar laser em vez de projetor, que é uma coisa que não é muito utilizada. Então aqui a gente pegou, por exemplo, o Open Frameworks, que a gente estava discutindo aqui, que é uma biblioteca de código para você criar ferramentas interativas, criativas. E aí, basicamente, o que esse carinha faz aqui? Ele faz uma captura de tela do computador, simplifica essa imagem de uma forma e transforma isso em linhas e manda isso no protocolo para o projetor de laser. E aí, quando a gente está falando de laser, a gente está falando de uma potência de luz muito mais forte. Então, sei lá, daqui eu consigo projetar na Pedra da Gávea, eu consigo projetar no Pão de Açúcar. É outro nível de brincadeira. Então, e aí, o que a gente fez, o primeiro teste disso foi no Ocupa DOPS, que era uma manifestação que estava rolando. E a galera ficou assim, nossa senhora, o que vocês estão fazendo? E aí, extrapola muito a barreira da luz e acho que vocês vão entender o que isso significa daqui a pouco também. Saindo das ruas, eu fiquei muito assim, confuso, porque a gente ao mesmo tempo estava ali remando, batendo de frente na rua e tentando trazer tecnologia para poder reforçar esse discurso. Eu ainda assim saí da rua meio bastante decepcionado, pela verdade, porque a gente sabe aquele sentimento de que não vai dar em nada. E aí a gente se perguntou assim, caramba, o que eu posso fazer para fazer alguma coisa? O que eu posso acrescentar para a sociedade, de fato transformar um pouco mais de uma maneira positiva? E aí uma coisa que me veio à cabeça foi montar uma escola de programação. E aí eu comecei igual um doido, correr atrás de pessoas que estivessem interessadas em compartilhar essa ideia. Encontrei o Igor, encontrei a Tainá, que chegaram muito junto, encontrei várias pessoas que ajudaram de diversas formas. E aí a gente foi na comunidade, no Morro da Mineira, conseguimos espaço de graça, tudo de graça, tipo água, luz, internet. O morador dava internet, outro dava o espaço, enfim. E aí montamos um laboratório de informática através de doações, rodei o Rio de Janeiro inteiro de Campo Grande, sei lá onde, catando um computador antigo que as pessoas tinham em casa que não usavam mais. Peguei aqueles 60 computadores, desmontei, fiz alguns funcionários. Foi uma loucura, mas enfim, a gente ficou nesse projeto aí por um ano. Aí pode passar. E aí aqui é a nossa sala, tá vendo? Esse aqui era o armário lá de casa que eu desmontei, transformei numa mesa, comprei umas madeiras, fizemos uns cavaletes. E aí, quando a gente começou o curso, a gente falou, bom, vamos fazer desse curso uma maneira de profissionalizar a galera, ensinar programação para ela, porque o mercado está precisando pra caramba e dá dinheiro. E aí, vai ajudar a galera, foi essa a ideia. Só que a gente viu, a galera trabalha pra caramba, chega lá morta, a galera está acostumada com aquele estilo de escola que tem materialzinho didático, exercíciozinho decoreba. E, poxa, eu não vou ensinar programação dessa maneira pra galera, entendeu? Não sei fazer isso. Meu viés aqui é muito mais, e aí, o que você quer fazer? Quero fazer um site do Luan Santana, adoro o Luan Santana. Aí vou lá sentar do lado dela, então vamos fazer aqui o site do Luan Santana que você gosta. Quero buscar essa relação que a pessoa tem com o ato de construir algo. E a gente foi aprendendo muito sobre o processo didático também nesse processo de um ano. Eu, infelizmente, tive que sair porque eu me tornei pai e aí fui me dedicar mais à vida de pai. E logo depois disso a escola também teve outras dificuldades e a gente teve que encerrar o projeto. Mas foi também uma outra maneira de fazer ativismo misturando tecnologia, sabe? Que é uma coisa que é latente em mim, Alberto, assim. Que a gente trabalha na Super Uber. Essa aqui é a fachada da Super Uber no dia da inauguração do novo escritório lá, que a gente pegou e fez essa projeção mapeada. Então essa aqui é a primeira imagem que vocês estão vendo de projeção mapeada da apresentação até agora. E é interessante aqui reparar de alguns detalhes, né? Acho que todo mundo está acostumado a ver isso, né? Essa coisa, o efeito de ilusão de ótica que você consegue fazer através da projeção. E uma coisa que me chamou a atenção na primeira vez que eu pude trabalhar com projeção mapeada foi o quanto que as pessoas param para olhar a fachada porque ela está iluminada, tem essas coisas, e do contrário a gente não para ver a cidade, assim. Isso me mostrou muito o valor que a projeção tinha, antes mesmo da projetação.
E aí a Super UB ela faz trabalhos nesse porte aqui, que é um trabalho com mais de 60 projetores para o encerramento da Olimpíada. Que é até uma dicotomia, né? No trabalho eu trabalho com esse perfil de público e quando eu estou fora do trabalho eu quero fazer uma coisa que vai me dar satisfação pessoal e social. Então, fica incrível o trabalho, quando você tem recursos para isso, né? Você tem vários animadores, você tem toda a tecnologia disponível. Essa imagem, por exemplo, foi uma das mais bonitas do encerramento. E aí tem também outros trabalhos que a gente faz muito mais museu do que projeção mapeada. E no museu, a gente acaba usando o nosso conhecimento de projeção mapeada para trabalhar as interações, trabalhar as superfícies. Então aqui, por exemplo, você tem, sei lá, 3 projetores, um jogando luz aqui, outro lá. E para o visitante, ele vai acabar vendo uma coisa muito fluida, como se fosse uma imagem única. Então aqui tem um trabalho de encaixar essa imagem também, a gente vai entender um pouco mais sobre como encaixar a imagem, o que isso quer dizer. A gente fez vários trabalhos também para o Museu da Manhã, esse é um jogo bem interessante, que a gente pegou a proposta dele e quis tornar ele mais dinâmico. Aqui, no caso, as pessoas têm que administrar recursos e gerir os recursos da Terra, senão a Terra entra em colapso. Então, é um jogo que você não compete com o outro, você tem que colaborar. Se um perde, a Terra explode e todo mundo morre junto. Então, foi uma brincadeira bem legal fazer esse projeto aí. Aí, pode passar também. Esse daí é um projeto que eu fiz também dentro do trabalho, mas de uma maneira mais experimental, quis fazer uma coisa com dança. E aí, foi a primeira vez que eu usei o voal que a gente está vendo aqui. A gente vai poder ver como é que isso funciona um pouco o voal. Quando você coloca um tecido na frente, a luz ele fica um pouquinho no voal, fica um pouquinho na pessoa que está atrás e fica um pouquinho no que está no fundo. Então dá um efeito de profundidade, um efeito 3D muito interessante. Aqui parece que ela está envolta nessas partículas. Eu acho que o voal ele acrescenta um pouco, quando a gente tem essa liberdade de explorar, de brincar. Às vezes o cliente ele quer uma coisa informacional, quero ler um texto, quero passar uma mensagem clara, e aí você não permite esse tipo de linguagem porque ela fica confusa, enfim, não dá para brincar muito com isso. Bom, e aqui eu vou falar um pouco desse projeto que a gente fez lá na Vila Autódromo. Foi por acaso que eu caí nesse projeto, na época eu tinha uma van, e aí o pessoal da FRJ me chamou para dirigir, para levar a galera lá para a Vila Autódromo, que é uma comunidade que tem ali perto do Recreio. E fui lá levar a galera, simplesmente. Quando cheguei lá, tinha uma série de barricadas na frente da comunidade, moradores só estavam com uma arma na mão, eles estavam tipo, lá assim, pronto para a batalha na frente da comunidade. E aí quando você chega, ele tem que pedir autorização para os moradores para entrar. Quando você entra, você tem umas paredes todas pichadas com mensagens. Poxa, cadê minha casa? Socorro, alguém me ajuda, sabe? A comunidade gritava através dessas mensagens. E aí, o trabalho pode voltar, por favor. O trabalho da galera da FRJ, que eu fui lá só levar, consistia em montar um drone que eles tinham aprendido a fazer com um artista de Barcelona. E aí esse drone levava um celular e fazia fotos aéreas. E através dessas fotos aéreas eles conseguiram construir esse mapa da comunidade em alta resolução, porque a princípio, se você entra no Google Maps, você está com a comunidade maravilhosa lá ainda, ou talvez hoje já com o Parque Olímpico lá montado no lugar disso tudo. E é muito triste tudo isso, porque a Vila Autódromo ela era um exemplo de comunidade, tanto em questão de sustentabilidade, quanto de organização social. E quando a prefeitura resolveu fazer essa obra lá, e hoje a gente entende que ela não é necessária, porque tudo que aconteceu aqui para dentro, e isso aqui na verdade é uma área de valor econômico muito grande, ou seja, a gente sabe que esse movimento de remoção é um movimento de especulação imobiliária, né, disfarçado de projeto olímpico. E aí a gente construiu essa imagem, pode ir dando zoom agora. E a gente estava caminhando lá pela comunidade, e aí o Marlos, que deu oficina aqui ontem, ele passou por essa casa e tirou essa foto que vocês vão ver no próximo. Tirou essa foto no celular dele. Aí eu estava lá, perto da van, ele me mostrou essa foto. Carlos, olha isso. Daria para fazer uma projeção mapeada aí. Aí eu falei, caramba, daria. E eu achei interessante porque na projeção mapeada, geralmente o tipo de linguagem que a gente explora muito é de você destruir a fachada, lembra?
o prédio desmoronando, são os tijolos caindo. E aí aqui no caso os tijolos já caíram. Então eu falei, caramba, isso aqui é a linguagem viva da projeção mapeada, então acho que vai fazer sentido. E aí, pode avançar, com base na foto eu fiz esse grid simplificado, que depois os artistas vieram colaborar em cima, e aí coloquei lá no site do Projetação, pedindo ajuda das pessoas. Galera, estou com essa ideia aqui, quero ver se vocês querem fazer. Ninguém topou fazer pelo site, a verdade foi essa. Mas eu queria tentar essa ideia de você botar na internet e as pessoas chegarem junto com você e fazer uma coisa colaborativa sem saber quem está chegando. Por favor, volte. E aí que acabou rolando mesmo foi que eu chamei amigos que eu conhecia, pessoas que tinham essa afinidade com trabalhos sociais, ativismo e tal. E chamei pessoas que têm um trabalho com um nível que eu acho muito alto, assim, de animação, de motion, inclusive sonorizadores. Todo mundo topou e todo mundo se dedicou muito a esse projeto. A Kika, por exemplo, encabeçou a direção de arte e movimentou aí os outros artistas a criarem junto uma história por trás dessa fachada. E aí eu trouxe aqui essa maquetinha, que eu posso... Acho que é melhor mostrar depois, que eu vou ter que abaixar a projeção aqui e encaixar a luz nela. Depois eu teria que voltar. Mas vou mostrar isso para vocês funcionando. Acho que agora a gente pode ver o resultado da projeção. Tem como dar um alt tab aí? Acho que vai ter que apertar ESC, porque está numa outra aba. Vamos ver o resultado da projeção daqui? Tem que apertar ESC aqui, fechar o full screen. Deixa eu tentar fazer. Aperta F11. Aí aqui. Aí dá um play. Esse é o resultado do vídeo que a gente fez lá no dia. Aí,
agora aqui, ó, sei lá, 164 visualizações, nada, né? A gente fez isso aqui para viralizar, a ideia era essa, só que não viralizou, sei lá por quê. Mas o dia que a gente recebeu isso lá na comunidade, estava tendo um evento lá que era um evento de agregação de fundos, e a gente colocou isso como uma atividade, né? Vamos fazer uma projeção mapeada lá, na hora que for acontecer a gente chama todo mundo para ir para lá. E aí fizeram essa roda ao redor, a galera saiu de lá chorando, assim, saiu de lá muito emocionada, eu também, porque eu achei que foi muito bonito, assim, o resultado do trabalho, e tocou muito, para eles foi como, assim, um presente para eles, assim, sabe? Acho que foi bacana por isso, valeu. A gente vai poder mapear esse mesmo projeto aqui, vai poder executar ele aqui de novo, pra gente poder experimentar um pouco também. Bom, o que é projeção mapeada? A projeção mapeada, ela basicamente surge quando algum maluco resolveu pegar o projetor que está aqui, essa superfície plana, e tirou dessa superfície plana e bota numa superfície mais irregular, e entende que você pode distorcer a luz e ela vai envolver uma superfície irregular de maneira interessante visualmente. Você pode adequar essa imagem para que ela encaixe mesmo tendo uma distorção ali natural da superfície. Então, projeção mapeada é isso, você pegar essa projeção e mapear ela, ou seja, encaixar ela, distorcer ela de maneira que o resultado final dessa projeção ela faça um sentido visual. Isso surge há muito tempo atrás, na verdade. Não uma projeção mapeada tecnicamente, como a gente fala hoje, mas a ideia de você brincar com a luz. Você vê aqui tem uma câmera escura de 1544, que você tem esse princípio, que é mais ou menos o mesmo princípio da máquina fotográfica. E quem usava isso basicamente era a igreja, dentro dos espetáculos fantasmagóricos, para assustar as pessoas, projetando os grandes demônios e, sei lá, as pessoas ficarem aterrorizadas com isso. Essas imagens, por exemplo, eram utilizadas na época. Assim. Imagina você não ter tecnologia na época e você se deparar com uma caveira gigante andando pela parede. Você ia ficar louco pro resto da semana, pro resto da sua vida, talvez. Bom, mas hoje em dia a coisa evoluiu um pouquinho e aqui eu trouxe rapidamente um slide que explica um pouco as tecnologias disponíveis. Esse projetor que a gente está usando aqui, que é um projetor caseiro para profissional um pouquinho, profissional não é caseiro, é um projetor LCD. Esse LCD significa que ele está usando uma tecnologia que é utilizada basicamente nas televisões de casa. Depois disso a gente tem o DLP, que ele é esse chipzinho microespelhos, que ele permitia uma imagem com uma gama de cores maiores e um contraste melhor também. E hoje em dia nós temos também o de LED, que o LED a gente sabe que ele consome menos energia, ele esquenta menos, ou seja, é um pouco mais sustentável. Mas em compensação, o LED não tem tanta potência quanto uma lâmpada. Então aqui você vai ter mais potência, e aí você vai ter menos potência, mas mais uso sustentável da energia. Tem ainda os de laser hoje em dia também, que a Panasonic está fazendo, mas que eu não domino muito bem ainda para falar. Bom, e aí vou falar de algumas características importantes quando a gente quer trabalhar com projeção. A primeira delas é lumen. Lumen significa potência de luz. Quanto de potência de luz a gente está gerando com esse projetor? Esse projetor, por exemplo, ele tem 3.500 lumens. Comparando com uma lâmpada de casa aqui, ó, tem 230 lumens. Então quer dizer que se eu botar um projetor desse no teto, projetando no meu banheiro, eu vou estar iluminando mais do que com uma lâmpadazinha dessa. Em comparação, a gente tem aí o Sol, que tem essa quantidade de lumens. Não sei nem falar esse número. Enfim, esse aqui tem 3.500. E aí outra propriedade importante, não do projetor, mas da técnica para fazer a projeção com qualidade, é pensar sobre lux. O que é lux? Lux é a quantidade de lumens por metro quadrado. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Quanto mais longe a superfície vai estar da fonte de luz, mais ela vai se expandir, mais fraca a projeção vai ficar. Então, aqui está um exemplo, né? Conforme você vai se aproximando da fonte de luz, ela vai reduzindo o tamanho dela, mas você vai tendo mais lux, porque a área de projeção é menor. Então, o Sol, por exemplo, tem entre 50.000 a 100.000 lux. A Lua tem 0.05 e 0.36. É por isso que a gente costuma fazer projeção no escuro, ou durante a noite. Com o Sol a gente não consegue superar a quantidade de lux que o Sol tem.
E aí, o que é recomendado? Para áreas externas, a gente trabalha aí com looks de 200 mais ou menos. Por quê? Isso falando de um nível muito alto, tá? Aqui você está falando de nível de projeção tipo Olimpíadas ou de fachada, projeto comercial de grande porte. Qual é a relação entre lumens e metros quadrados? Você... Mais ou menos assim. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que você divide a quantidade de lumens pelo total de metros quadrados que você tem. Aí você vai chegar na quantidade de metal. Tá. Então, sei lá, se eu tenho, vamos dizer aqui, essa fachada tem 100 metros quadrados. Quanto que eu preciso ter para ter 200 aqui? 100 metros quadrados vezes 200. Aí eu vou ter a quantidade de lumens. Um pouco de matemática, mas essa relação ela precisa estar clara para você também, quando for trabalhar com projeção mapeada, você não sair colocando qualquer projetor e no final entregar um trabalho que você nem consegue ver direito, que a qualidade da imagem está muito baixa. Enquanto que para ambientes internos você tem essa quantidade de lux. Eu já fiz projeções externas com essa quantidade de lux também, fica bem interessante, tá? Mas aqui para museu é legal trabalhar nessa faixa. Outra coisa é a lente. A lente, assim como na fotografia, o que significa uma lente 1.0? Quer dizer que ela vai conseguir enxergar uma área de 1 metro de tamanho a 1 metro de distância. Então, se eu quero abrir uma imagem que tem 3 metros de tamanho a 1 metro de distância, significa que eu vou precisar de uma lente 0.33, porque eu vou dividir 1 por 3. É isso? É 1/3. Né? Se eu quero uma lente que abra 2 metros de largura a 1 metro de distância, eu vou dividir 1 sobre 2, eu vou ter uma lente 0.5. Então, basicamente, é assim que a gente calcula a lente de projetor, que é como uma lente de fotografia. Esse projetor provavelmente deve ter uma lente 1 ponto alguma coisa, porque você vê, para ele abrir essa distância aqui de imagem, ele tem que ficar uma distância um pouco maior do que ela. Deve ser alguma coisa 1.2, mais ou menos. E aí a gente vai para a parte prática agora. Vamos falar de resolume. Antes da gente botar a mão no computador, vou tentar fazer essa dinâmica acontecer, porque acho que tem muita gente, todo mundo quer brincar um pouquinho, vamos ver como é que a gente vai resolver isso. Eu conto com a colaboração de vocês também. Mas aí, explicando um pouquinho sobre o resolume, explicando sobre os softwares em si, o que um software de projeção mapeada tem que ter? Ele tem que ter, no mínimo, a característica que permite você distorcer a imagem para encaixar ela no final. A gente vai ver isso mais na prática ali no resolume. O resolume ele traz outras funcionalidades que são bastante interessantes, porque o resolume ele também é um software de experimentação visual. Ele permite que você crie coisas na hora, tem uma coisa de improviso muito interessante nele. Como é que ele está organizado aqui? A unidade mínima do resolume é o clipe, que ele fica aqui. O clipe também está representado aqui. Quando você clica num vídeo ou em algum elemento visual, numa imagem, quer dizer que você está selecionando um clipe. Depois disso vem o layer e depois disso vem a composição, que é o resultado final da imagem que você está gerando. Por que é importante entender esses 3 níveis de informação? Porque você tem aqui essa aba que é muito interessante, que são os efeitos, e você pode aplicar um efeito tanto no clipe, quanto no layer, quanto na composição. Então imagina que eu quero fazer... Você quer abrir no software aqui? Vou abrir, mas só antes de entrar na parte prática mesmo. Então imagina que eu quero fazer um efeito de saturação de cor. Eu quero pegar uma cor que está vermelha e trazer ela para cinza. Eu posso aplicar isso tanto no clipe, quanto eu posso fazer tudo que eu vou projetar ficar cinza aplicando na composição. Basicamente é isso assim, o resolume. Por isso que ele é tão flexível, porque ele é muito simples. Você vai arrastando efeitos, calibra cada efeito e você aplica nesses 3 níveis de informação. Uma coisa que é interessante do resolume é que quando você está selecionando uma coisa, ela aparece aqui em cima e isso quer dizer que está sendo projetado. Quando você clica na parte de baixo, sem ser aqui em cima, ele vai abrir aqui no preview. Ou seja, você está visualizando o que vai acontecer antes de jogar para fora. E o resolume também permite um clipe selecionado por layer. Quer dizer que ele vai misturar essa imagem com essa e com essa. Essas 3 estão selecionadas. Se eu quiser selecionar uma imagem, eu vou clicar no quadrado onde não tem nada, ou eu posso clicar nesse xizinho aqui também. Dito isso, acho que a gente está pronto para trabalhar com mapping. Vou fazer o seguinte, então, para a gente começar. Vou abaixar essa luz aqui. Quem quiser levantar para sentar ali e ver, porque a gente não vai conseguir projetar o que está fazendo ali, porque a gente vai estar projetando na maquete.
Então, quem quiser, acho que todo mundo, a gente podia botar a tela virada para lá e a galera se aglomerar, que aí seria mais interessante. Seu nome é? Bruno. Bruna perguntou se esse software é livre. Esse software é pago, ele é profissional, ele tem a versão gratuita e software livre mesmo para projeção mapeada, para aplicação comercial, eu não conheço. Existem softwares que permitem uma utilização capaz de fazer projeção mapeada, como, sei lá, o LPTM, que o nosso colega aqui tentou utilizar, mas ele tem uma certa dificuldade porque ele precisa instalar de uma maneira um pouco mais complexa, não é tão amigável quanto o Resolume que você baixa, executa e com o mínimo de explicação você está apto a utilizar. Mas enfim, eu já consegui fazer projeção mapeada no Paint. Eu peguei o projetor, botei jogando uma planta e fiquei pintando ali aquela folhazinha da planta. Então assim, projeção mapeada no final das contas vai ser você fazer essa imagem encaixar em alguma coisa. Mas a gente pode usar uma gama de softwares muito diversa. Né? Qual software você se sente confortável para encaixar, para distorcer uma imagem? Pode ser o Photoshop, pode ser o GIMP, pode ser o que você se sentir mais confortável. Uma coisa que é interessante pontuar aqui nesse processo, lembra daquela foto que o Marlon tirou e eu transformei num grid, que é uma coisa simplificada? Aquele grid ele é muito importante, porque aquele grid ele vai determinar para todo mundo que vai criar o conteúdo como ele tem que gerar a imagem final da animação. Então todo animador vai desenhar a animação em cima daquele grid. Imagina que um animador vai fazer uma linha andando ao redor da janela. Ele sabe que aquele grid, a janela está aqui nesse pixel, ele vai fazer aquela animação acontecer aqui. Então, quando ele vai entregar esse vídeo final para o software, todos os animadores estão entregando os vídeos com as mesmas dimensões e proporções dessa imagem. Então, o que o software vai fazer no final das contas? Ele vai encaixar o grid na superfície e depois se todos os animadores tiverem feito um trabalho com perfeição em cima do grid, todos os outros vídeos deveriam encaixar também. A gente vai ver isso aqui agora. Tá tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Quer falar alguma coisa? Tá bom. Não, eu baixei hoje no site, mas foi de graça, achei. O Resolume ele tem uma opção gratuita e ele fica lá falando Resolume Arena fora por cima e botando uma layer por cima, assim. Então, na tua projeção, se você fizer uma projeção, ele fica logo dele lá. Tem vários aplicativos que Para fazem isso, estudar, né? você pode. Você paga para tirar a logo do negócio. Ou seja, você não vai conseguir usar comercialmente porque tem uma logo lá, né? Deve ter um crack. Tem. Formas alternativas, artesanais. Bom, agora eu vou aqui, né? Para poder falar do Léo. E eu vou abrir o da Vila Autódromo. Deixa eu ver se eu acho aquela rápida. Completa. Mas eu poderia, por exemplo, imagina que eu tenho um painel de LED de um show que eu estou fazendo, e ele tem vários painéis de LED diferentes, e eu quero colocar uma imagem aqui nesse painel, que é outra imagem naquele outro painel, então eu vou cortar essa imagem em vários pedaços, na parte do input. Aí eu poderia manipular isso aqui e falar, a área útil que eu quero é só essa área verde aqui, central. Aí eu posso cortar essa imagem. Como no caso a gente vai utilizar a casa toda, eu vou deixar como estava antes, a gente poderia visualizar todo o conteúdo. E aí, para de fato encaixar essa imagem lá no lugar, eu vou usar o output, ou seja, a saída. Como é que eu quero transformar essa saída? Aí eu posso vir aqui e escalar essa imagem. Só que esse jeito de escalar a imagem ele é muito básico. Aí como o Photoshop funciona, por exemplo, eu vou distorcendo a escala dessa imagem
Só que eu preciso de um pouco mais de recurso para poder corrigir a perspectiva que está errada ali. Para fazer isso, tem que vir aqui em Edit Points, e aí eu posso arrastar os vértices dessa imagem de maneira individual. Aí eu posso tentar encaixar ali, ó, naquele cantinho de cima lá. Nessa outra parte eu posso trazer para cá. Na parte de baixo, e aqui. Encaixar nos cantos, você vê que não ficou perfeito ainda. Eu tenho ali um problema da janelinha não estar encaixando direito, enfim. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter mais pontos de controle para poder chegar no nível de perfeição maior. E eu posso escolher aqui quantos pontos eu vou ter. Deixa eu só lembrar aqui onde. Aqui. Então eu vou escolhendo o número de subdivisões. Eu vou trabalhar com o mínimo necessário por enquanto, só para ver se isso já resolve pra gente. Vou encaixar a janelinha ali. Encaixei a portinha. Vou fazer mais ou menos para a gente poder ver o resultado final também. Eu acho que está minimamente aceitável aqui a encaixe que a gente fez. Aí eu posso salvar e fechar aqui. E a princípio, se eu tocar uma animação que o animador me entregou, eu deveria encaixar ali. No caso, essa não está fazendo uso da arquitetura para gerar a animação. É uma coisa mais plana, né? Nesse caso aqui, a gente usa mais a arquitetura. Você vê que ela faz o contorno da construção. Vou tocar de novo. Essa etapa do mapa, fazer esse alinhamento, já requer você ter que ir lá, faz o mapa, vai lá e já testa para ver se está certinho, tem que refazer o mapa ou não precisa? Aqui eu não tive recurso, né? Eu cheguei lá, me emprestaram o projetor, foi no dia, foi uma doideira. Mas quando é profissional a gente faz visita técnica, faz teste no dia antes. Porque é uma base importante. É uma base importante. Mas ao mesmo tempo você pode ter duas imagens. Você tem um cubo, por exemplo, aquele amplificador. Você pode ter duas imagens e mapear uma imagem de um lado e a outra no outro. Você não precisa ter um conteúdo necessariamente preparado. Você pode pegar um conteúdo e adaptar ele a um plano que você queira projetar. Bom, eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou sair daqui e vou deixar vocês explorarem um pouco isso, tá? E aí vocês podem tirar dúvida comigo, quanto com o Alberto. Quem quiser ir tirando outras dúvidas fora daqui desse arranjo, estou à disposição também. Deixa eu ver que horas são. São 6h15, nós temos aí o show do Negro Léo às 19, ou seja, nós temos aí 45 minutos. Como é que a gente pode usar esse tempo? A gente pode, em partes, explorar um pouco o conteúdo do Vila Autódromo e logo em seguida a gente carrega o conteúdo que a gente preparou para o show e começa a trabalhar em cima desse material já na projeção que a gente vai fazer lá. E aí eu tenho uma outra surpresa que eu preparei para vocês, que é uma ferramenta de desenho que a gente vai usar durante o show. Então quando chegar nesse momento eu vou explicar para vocês, para a gente poder interagir junto com a projeção, todo mundo participando. Então vou liberar aqui para quem quiser sentar aqui e brincar. Quem quer mexer? Quem quer mexer? Você quer botar o seu aqui também para a gente poder ir trabalhando em cima dele? Aqui na cadeira. Esses dias a gente consegue usar essa mesinha para botar o programa. Quem mais quer sentar? Vou explicar para ele. E aí, eu vou criar uma nova camada aqui. E eu peguei esse outro vídeo e coloquei numa camada acima. E aí quando eu coloco esse vídeo aqui, quando eu clico nele, é que ele tem uma transiçãozinha. Tá bom. E aí eu posso... Você vê que os vídeos estão sobrepostos.
eu posso mudar a opacidade e ele está um acrescentando ao outro. Né? E aí, na composição aqui geral, por exemplo, eu vou colocar um efeito, ou seja, Shift RGB. All this esse é um efeito de glitch. E aí você pode mexer aqui. E aqui tem os efeitos, né? É que a composição mexe na imagem como um todo. O layer mexe só no layer e no clipe mexe no vídeo individualmente. Então, por exemplo, se eu mexer na escala, eu vou mexer na escala desse vídeo que está sobrepondo. Projetou aqui uma segunda tela, ele não fecha porque ele é feito para não fechar, não pode dar erro. Aí tipo, ele não pode aparecer não pode outra fechar. tela. Aí deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Se você fizer isso, ele vai fechar totalmente. Isso, boa. Aí para tirar aquela janela ali de trás, vai em Output, Disable. Acho que ela vai te atrapalhar mais do que ajudar. Pronto. Aí para ficar maior, o que você está vendo aqui, tentar arrastar isso aqui para o lado, esse painelzinho aqui, ó, essa divisão, isso. Aí você vai conseguir ver melhor o que você está fazendo também aí, enquanto você mexe. E aí o outro bate aqui. A ferramenta interessante que eu mostrei ali, no caso, seria o mapping, né? E aí você vê ali... Então, e daí dá pra fazer mapping com MIDI também. Eu quero muito entender como é que é. Esse mapping que ele chama aqui é mapeamento de tecla. Ah, de tecla, entendi. Entendeu? Tá. Eu tava pensando. Você pode plugar um MIDI, um controlador MIDI daí você também, fica você fica só aqui manipulando as propriedades. É bem fácil de pegar. Mas dá pra ligar ele com live, né? O Ableton? É com Ableton. Dá. Aí você pode mandar aqui Output, aí você tem Advanced, que é onde o mapping da projeção mapeada no caso. Ah, tá, que é aquilo lá que você estava mostrando, né? Daí só que eu tenho que jogar um desenho aqui, onde que... Já tá, aquilo que você tá vendo ali, basicamente tá aí dentro. Aquele que você Esse aqui, fez. vamos só se familiarizar com a ferramenta, acho que isso vai te dar vai te aproveitar bem o tempo. Tá, já tenho... Você... E aí dentro da imagem, a cada layer é como você organiza conteúdo e aí você vai clicando em vídeos de cada layer e eles vão se sobrepondo. Chega aqui, senta aqui. E aí, então mexe você. Deixa eu pegar aquela tela do grid, aquela tela da caixa do grid. Você pode pegar aqui. Você quer fazer aquela anterior, onde faz os ajustes dos pontos. Carro. Na verdade, eu aprendi esse programa geralmente os outros ferramentas. Criar uma perspectiva aqui. Tá? Você vê que eu peguei já duas fatias e estou trabalhando nelas de maneira diferente. Então, sei lá, esse aqui, por exemplo, já poderia ser um papelão, a parte da frente dele, aqui a parte de cima que eu estou projetando nele. Então eu vou criando essas fatias para ir recortando essa imagem e adequando ela conforme cada face dessa geometria. Você tinha uma dúvida específica aqui quando eu cheguei? Era mais ou menos isso. Esse ajuste dos pontos ali onde você criou novos pontos para poder fazer um encaixe ali. Quando você clica aqui, né, você vê que ele está no tipo de transformação básica. Você pode vir em Edit Points, que aí eu posso fazer as perspectivas. E aqui ele vai te dar essa opção aqui, que é Subdivision. Que aí você tem aqui, sei lá, quantas divisões horizontais e quantas divisões verticais você quer. Aí aqui, por exemplo, eu posso pegar e manipular internamente essa perspectiva. Posso manipulá-la em várias subdivisões, sei lá. Então, um monte. Um vídeo, e aí você tem uma forma geométrica ali que você vai estar tentando no software, ao vivo, fazendo esses... Caraca, eu não sei se você possa... Como é que é o botão direito aqui, ó? Match. Eu não sei como é que faz para várias coisas. Eles também essa sobreposição Acho que dele. você pode criar dois. Virtual Device, Input Source.
A gente tá no input. Não, eu já entendi, olha só. Seria uma espécie de partilha. Você pode Essa escolher layer de cima, eu quero que todas as qual layer. tem uma cor mais azulada. Esse aqui é o composition. Ela tem 3 layers. Tá? Uma coisa... Eu queria que você explorasse um pouco mais a ferramenta de mapping que eu estava mostrando, porque depois a gente vê a outra parte interessante, que são os efeitos. Que isso vai ser muito útil para a gente brincar ali com a segunda parte, que seria do show. Você quer brincar um pouquinho também? Eu não sei fazer nada, tô Então, ligado. vem pra cá. Pula pra cá. Você Eu nem quer mexo com isso, eu vim. É, de curioso? É, Tá bom. Você quer tentar? Quer tentar? Então tá. Tá absorvendo Então pula pra cá. Tem uma coisa chamada corner. O que o corner faz? Ele faz essa primeira coisa que a gente viu ali, pegar os 4 cantos da imagem e fazer isso, que ele faz no projetor. Então se for um mapping simples, projetar numa mesa, esse cara, eu não preciso nem abrir o resolume aqui. Aí o que acontece? Eu boto um vídeo para tocar em loop, às vezes de um MP3 plugado no próprio projetor, e aí do projetor eu faço esse quick corner que eles chamam, que é encaixar cada canto. Mídia do jeito que você quer para que ele trabalhe com você. E aí, por isso que eu perguntei da interação dele com o vídeo. Quer mexer? Quer tirar isso aí? Vou tirar essa pratinha e a gente vai entrar com isso aqui. Bota o vídeo. Ah, você quer ficar no escuro? Enquanto o Alberto vai fazendo. Pode desligar. Enquanto o Alberto vai fazendo ali. Pode ligar. Enquanto o Alberto vai fazendo ali, eu fiz uma coisa que é. Eu fiz uma ferramenta de desenho, onde cada pessoa pode ficar desenhando com o celular. E aí a gente vai combinar esses desenhos no software. E isso vai para o Resolume. E em cima do Resolume a gente vai fazer uma combinação desses efeitos. Para isso funcionar, a gente precisa se conectar no mesmo Wi-Fi. Então, quem está afim de ficar durante o show desenhando, fazendo intervenções, então, todo mundo está afim, o nome do Wi-Fi que a gente tem que se conectar chama Espaço Sideral. A gente vai perder a conexão com a internet, tá? Porque esse Wi-Fi não tem internet. Todo mundo foi? Foi. Aí vocês podem abrir o navegador de vocês, no caso do Google Chrome ou outro, e entrar num site que é assim: 1.1.1.1 4 vezes. É o número 1 separado por ponto 4 vezes. E aí bota um ponto no final do último. Não precisa. 1.1.1.1. Carlos, como é que abre aquela janela? O output é diferença. Deveria aparecer uma coisa parecida com essa aí no celular de vocês, se funciona tudo. Tem que ter certeza que está no Wi-Fi. Ver se está no Wi-Fi certinho. Tá, deixa eu. Foi aí? Apareceu? Só Tá. isso. É só isso. Foi. Olha, vocês aí, ó. Ai, gente. Dá pra aumentar a espessura do traço. Tem degradê. Faz degradê? Eu fiz o meu aqui, ó. Olha lá. Ele vai fazer o meu. Gente, coisa mais linda. Todo mundo aí foi? Eita, que loucura. E aí dá umas sugestões se vocês querem o traço fino, querem ficar na memória, porque é diferente do que vocês estão desenhando. Bota em dúvida aí, bota aqui aquela primeira bola de baixo. Olha lá o que dá pra fazer. Já fica maneiro brincar com esse Bota show. onde? O que eu tenho que fazer? Não, ele muda o efeito que tu tá gerando lá, tá vendo? Ó. Eu posso fazer o 2 ou não? Escrever coisas. Eu acho que a gente podia, imagina que vai estar gente aqui que não sabe o que a gente está fazendo. E vai estar assistindo a gente, a cara do celular durante o show.
A gente é muito doido. Mas a gente podia tentar fazer uma coisa meio combinada, assim. Claro que a gente pode tocar o zaralho e ficar brincando assim como a gente está fazendo agora, mas acho que a gente podia tentar, sei lá, sentir um pouco a música, tentar fazer uma coisa que a gente fosse vendo assim, e, sei lá, tentando fazer uma coisa também meio combinada, assim, como se a gente fosse parte do show mesmo. É legal tentar experimentar um tipo de traço diferente, fazer assim, tá. Esse efeito é muito doido, eu tô totalmente perdido aí. Esse tá muito doido. Esse também é bem doido. Esse aí é meio apagado, esse é mais fácil. Como é que você mexe naquele negócio da memória? Vamos tentar desenhar todo mundo aí uma coisa que faz sentido. Sei lá, vamos ver se consegue. De novo. Cada um no seu próprio desenho. Né? Quem tá fazendo coisa, irmão? Sou eu. Vou fazer uma foto assim. Já fez essa coisa? Cadê? Apaga aí, Alberto, pra gente Ele só não brincar. mantém, ele Reseta não aí. fixa mesmo não. Não, ele fixa ali na Eu tela. mesmo também Mas ali, virada é alta demais, né? Zero ou tem alguma coisa? Do zero, tá tudo no GitHub isso aí. Lança o aplicativo.